Olá pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre as civilizações conhecidas como pré-colombianas. São as civilizações que habitavam a América antes dos europeus chegarem aqui nas grandes navegações. Então, recapitulando algumas coisas rápido. A expansão marítimo-comercial, também conhecido como as grandes navegações, foi quando os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, à procura de uma nova rota para as especiarias nas Índias, acabam fazendo contato entre a civilização europeia e a América. Eles acabam descobrindo o continente americano. E esse continente americano, ele não estava desabitado. Existiam aqui civilizações que nós chamamos de civilizações pré-colombianas, pré-antes colombianas de Cristóvão Colombo. Em outras palavras, são os povos que habitavam a América antes dos europeus Cristóvão Colombo chegarem aqui. Então essas civilizações elas recebem o nome geral de civilizações pré-colombianas. Agora, dentro dessas civilizações pré-colombianas, que são um leque muito grande, nós estudamos principalmente três, que são os povos principais da América Central e o norte da América do Sul, que são os maias, os astecas e os incas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar um pouco mais sobre as características gerais das civilizações pré-colombianas e dar uma ênfase maior nos maias, nos astecas e nos incas, para você entender um pouco melhor como é que eram os povos que já habitavam a América antes dos europeus chegarem aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, as características gerais desses povos. Então, civilizações pré-colombianas é um nome que é muito amplo, você tem vários povos diferentes. Então, esse nome ele pode dizer tanto respeito aos índios que vivem lá na América do Norte, as First Nations, ou os povos, os índios americanos, os índios do Brasil, mas você também tem todos os outros povos que habitam essa região, tanto da América Central como o sul da América do Norte, o norte da América do Sul. Então, civilizações pré-colombianas é um nome amplo, é um leque muito grande. E esse leque a gente vai delimitar ele um pouco mais para essa população, para esses povos que habitavam mais a América Central e um pouquinho norte ali da América do Sul, que são os Incas. No mapa que você tem lá em cima, você consegue ver onde é que estão os povos principais, astecas, maias e incas. Esses povos eles têm algumas características gerais. Primeira característica geral, eles são povos sedentários. O que significa isso? São povos que construíam cidades, que ficavam no lugar fixo. Ao contrário dos índios brasileiros, que eram nômades ou seminômades, que viviam mudando constantemente as suas aldeias de lugar, os povos pré-colombianos, maias, astecas e incas, são povos que se sedentarizaram, ou seja, eles paravam no lugar fixo e construíam grandes cidades naquele lugar. Mais do que isso, as cidades pré-colombianas, por exemplo, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, eram cidades maiores do que as cidades europeias naquele tempo. Tenochtitlan podia ter chego a ter 750, talvez 1 milhão de habitantes no tempo que os europeus chegaram ali na América. Então, eles são povos sedentários que construíram não só cidades, mas eles construíram gigantescas cidades. Eles construíram cidades extremamente desenvolvidas. Tá? Uma outra característica é que eles são povos teocráticos. O que significa isso? O imperador não era só um imperador, o imperador era um deus vivo na Terra. Então eles são povos governados por um rei, por um imperador, e esse rei tem características divinas. Então esse rei ele é um representante dos deuses ou ele mesmo é um deus vivo na Terra. Tá? Então são povos que tinham esse elemento religioso associado com um poder muito forte. Uma outra característica desses povos é que a sociedade deles era estamentária. Isso significa que na pirâmide social deles, eles têm estratos bem definidos e é praticamente impossível você mudar de um estrato para o outro. Então você tem um imperador e sua família em cima, você tem uma aristocracia que é formada por uma nobreza, por sacerdotes, por guerreiros, você tem o povão formado especialmente por camponeses e você tem os escravos embaixo. E é muito difícil você ter mobilidade social. É isso que nós chamamos de sociedade estamentária. Além disso, esses povos são povos que eram muito desenvolvidos.
tá? Eles têm elementos de desenvolvimento muito grande em algumas áreas, né? Em outras áreas não tanto. Por exemplo, eles são povos que não passaram por uma idade do metal, ou seja, eles não desenvolveram metalurgia nem de cobre, nem de bronze, nem de ferro. As principais ferramentas deles ainda eram feitas de pedra polida ou pedra lascada ou até de obsidiana, né? Pontas de flecha, facas eram feitas de obsidiana, né? Alguns povos até chegaram a desenvolver uma metalurgia ornamental, né, de ouro e de prata, mas eles não conseguiam fazer ferramentas de ferro, por exemplo. Eles também não desenvolveram, né, a maior parte desses povos não desenvolveu uma escrita. Então, eles não conseguiram desenvolver um sistema de escrita como aconteceu com outros povos. Agora, mesmo que eles fossem povos que não tivessem uma escrita, né, que não tivessem a metalurgia, existem outras características desses povos que fazem com que eles sejam extremamente desenvolvidos. Por exemplo, a matemática e a arquitetura deles, né? Algumas construções dessas civilizações pré-colombianas são absurdamente desenvolvidas, né? Chichén Itzá, que é uma cidade que foi construída pelos maias, ela tinha uma pirâmide que ela tem uma escada e essa escada está alinhada com o sol de tal forma que num determinado dia do ano, que são os equinócios e os solstícios, a sombra da escada, que é projetada na escada, ela dá a impressão que existe uma serpente que representa o deus Kukulkan, né, que está subindo o templo ou descendo a escadaria do templo. Machu Picchu, que foi construído pelos Incas, é uma cidade que foi construída no alto da montanha, né, sem usar cimento, com as pedras completamente encaixadas. Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, é uma Veneza, né, porque ela foi construída numa região cheia de água, então ela tem canais da mesma forma como Veneza tem os seus canais entre as partes da cidade. Então, são povos que tinham uma arquitetura muito desenvolvida. A matemática desses povos também era extremamente avançada, né? Os maias, por exemplo, eles tinham uma matemática misturada com o estudo das estrelas, com a astronomia, que fez com que eles desenvolvessem um calendário muito próximo do nosso, com 365 dias, 6 horas, com uma diferença do calendário deles para o nosso de apenas 6 segundos. Então, eles tinham um calendário extremamente desenvolvido. E uma outra prova de desenvolvimento desses povos é a agricultura. Esses povos, eles desenvolveram uma série de produtos na agricultura que fazem parte da nossa alimentação até os dias de hoje. Os Incas, por exemplo, eles desenvolveram uma agricultura no alto das montanhas, fazendo as curvas de nível, como aparece naquela imagem lá, e eles exploravam, faziam experiências, né? Se você plantar em diferentes altitudes, qual que fica melhor? E alguns dos produtos que são base da nossa alimentação até hoje foram desenvolvidos por esses povos, como a batata, o milho, o tomate, a abóbora, o cacau, pimentas, pimentões, feijão. Tudo isso são produtos que esses povos plantaram, desenvolveram e depois foram incorporados pelos europeus e depois por outras civilizações, como aqui no Brasil. Mas quem desenvolveu isso foram esses povos, tá? Essas são as características gerais que você tem das civilizações pré-colombianas. Tá? Uma outra característica que esses povos tinham é que eles eram imperialistas. O que significa isso? Esses povos, eles conquistavam outros povos. Então, os astecas, eles conquistavam outros povos que estavam ao redor e obrigavam esses povos a pagar impostos para eles. E os astecas chegaram a desenvolver um império que tinha aproximadamente 15 milhões de pessoas. E uma outra característica muito marcante desses povos é uma violência muito grande. Eles tinham sacrifícios humanos, o esporte que eles tinham envolvia sacrifícios humanos, que é um tipo de basquete que eles jogavam com os cotovelos, onde é que o time perdedor era sacrificado, sacrifícios de guerreiros, sacrifícios de crianças. Então, são povos que tinham uma religião muito violenta, que eram extremamente violentos com os povos que eles conquistavam, e a violência fazia parte da vida deles. Tá? Então, esses povos são povos que têm todas essas características aqui. Eu vou falar agora um pouco sobre cada uma das civilizações, detalhes rápidos sobre cada uma das civilizações. A primeira é a civilização maia. A civilização maia, ela se desenvolveu na península do Yucatán, que é essa pontinha que fica aqui no México. Tá? Então, isso daqui é o México, Estados Unidos, aqui você tem a América do Sul,
e aqui não, América Central, e nessa pontinha que você tem aqui, isso é chamado de Península do Yucatán. Nessa Península do Yucatán que você tem o desenvolvimento da civilização maia. Essa região ela é pobre de rios, mas nesse lugar você tem a formação dos cenotes, né? Os cenotes são aquilo que aparece aqui, deixa eu fazer uma flechinha aqui, isso daqui é um cenote. Esses cenotes eles são poços naturais. Então, nessa península do Yucatán, você tem um tipo de terreno que é formado com um solo com muito calcário. A água das chuvas entra nesse calcário, ela vai desgastando isso e ela provoca o surgimento de várias cavernas. Com o tempo, o teto dessas cavernas desmorona e forma esses cenotes, que são poços gigantescos naturais. Esses poços eram fonte abundante de água para os maias. Os maias também aprenderam a escavar cisternas, então eles cavavam reservatórios de água para aproveitar a água das chuvas e depois, durante a estação seca, eles ficavam com água. Tá? E esses maias foram uma civilização extremamente desenvolvida e uma das cidades que eles construíram foi a cidade de Chichén Itzá. Né? Chichén Itzá é um complexo que foi construído e dentro de Chichén Itzá você tem essa pirâmide que aparece aqui do lado, né, que ela tem aquele negocinho da serpente que eu falei, tá? Então aqui, nessa escada aqui, você tem a serpente aqui está a cabeça dela e a sombra que é projetada em dias específicos do ano forma uma ondulação aqui que dá a impressão que tem uma serpente subindo, tá? Então tudo isso foi planejado por eles. Qual que é a loucura aqui? Os maias eles tiveram um pico de desenvolvimento por volta do ano 800, 900 até perto do ano 1000. Mas os maias eles começaram a abandonar suas cidades e voltar para o meio da floresta. Então eles construíram grandes cidades como Chichén Itzá, era um povo extremamente desenvolvido e tal, mas eles tiveram uma crise interna que a gente não sabe se é peste, doença, seca, guerra entre eles, guerra civil. A gente sabe que os maias abandonaram essas cidades e voltaram a viver no meio da floresta como povos seminômades. Tá? Então esse é um dos mistérios por que isso aconteceu com os maias. Fato é que quando os europeus chegaram aqui na América, os maias já eram povos que estavam muito longe do desenvolvimento que eles tiveram em outros tempos. O outro povo que a gente tem é um povo chamado de astecas, que nós chamamos eles de astecas, mas eles se autodenominavam de mexicas. Né? O Império Azteca ele fica, obviamente, no lugar onde é que hoje é o México. Né? Então, a capital deles é a cidade de Tenochtitlan, que fica aqui no mapa. Hoje ela é a cidade do México. E a cidade de Tenochtitlan, ela é uma cidade, como eu mencionei antes, que é praticamente uma Veneza. É uma cidade que foi construída no meio de um lago, com represamento de água e tudo mais. Então, os astecas desenvolveram uma tecnologia grande pra caramba para conseguir construir essa cidade no meio de todas essas águas. Tá? Eles eram um povo que era imperialista, então eles conquistaram vários povos diferentes, subjugaram aí outras civilizações, outros povos. Né? Eles eram um povo extremamente violento. Lá você tem um guerreiro asteca, né, com a sua arma principal, que era um tacape. Era um povo que conquistou muitos outros povos. Eles chegaram a ter um império de aproximadamente 15 milhões de pessoas. E uma outra característica muito forte dos astecas é a violência. Né? Uma das provas da violência é isso que aparece aqui em cima de mim, que eram os sacrifícios humanos. Os astecas conquistavam outros povos e utilizavam esses guerreiros como sacrifício para agradar o seu deus. E para agradar esse deus, eles ofereciam o coração de um guerreiro valente. Então eles pegavam um guerreiro, levavam para o alto de uma das pirâmides que fazia parte da praça central de Tenochtitlan. E esse guerreiro vivo era colocado em cima de um altar. Eles cortavam a barriga dele com uma lâmina de obsidiana. O sacerdote enfiava a mão por dentro da barriga, arrancava o coração do cara, tudo isso com o cara vivo, e oferecia esse coração para o deus Sol, né? Tipo um fatality assim. E depois aquele corpo era decapitado e era jogado para baixo da escada, né? Tudo isso que aparece aqui nessa imagem que eu mostrei para vocês. Né? Teve dias onde é que eles fizeram sacrifício de até 400 pessoas para agradar o seu Deus, especialmente em tempos de peste e de doença. Tá? Então, esse é o Império Azteca, um império que chegou a ter mais de 150 cidades, 15 milhões de pessoas.
O outro império que nós temos é o Império dos Incas, né? O Império dos Incas é um império que se estabeleceu onde é que hoje é o Peru, né? Então você tem Peru, Chile, essa região aí é a região onde é que você tem o Império Inca. Aqui algumas curiosidades, né? Nessa região aqui você tem onde é que é o Império Inca e ele não conquistou mais terras porque existia uma grande barreira natural que impedia os Incas de conquistarem terras mais para cá. E essa barreira natural era a Cordilheira dos Andes, que serviu como uma espécie de barreira de contenção para eles, né? Essa imagem aqui mostra as bandeiras dos povos subjugados pelos Incas. Então você tem os Incas e essas outras bandeiras são todos os outros povos que os Incas conquistaram, né? Mostrando que eles também eram um grande império de aproximadamente 25 milhões de pessoas. E uma das cidades mais conhecidas dos Incas é a cidade de Machu Picchu, né, que era uma espécie de capital de férias do imperador Inca, que foi uma cidade que foi construída no alto da montanha, né, cheia de mistérios, as pedras todas encaixadas, um alinhamento também com o sol. Você tem um templo lá que num dia específico entra um raio de sol lá. Então, isso mostra o desenvolvimento desses povos, né? Então, você tem o Império Inca, um império de aproximadamente 25 milhões de pessoas, extremamente desenvolvido, tá? Então, os Incas também são uma dessas civilizações pré-colombianas. A questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: Astecas e Incas são povos que estavam praticamente no pico do desenvolvimento deles, impérios com 15, 25 milhões de pessoas, povos violentos que conquistavam outros povos. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, né, Hernán Cortés chegou com 500 homens para conquistar os astecas. Francisco Pizarro chegou com 180 homens para conquistar os incas. A pergunta que eu faço é como? Como que eles conseguiram? Como que um grupo de 500 homens consegue conquistar um império com 15 milhões de pessoas? Como é que 180 homens conseguem conquistar uma civilização que tinha 25 milhões de pessoas? Mas a explicação para isso fica para o nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!